continuidade ao nosso assunto funções e agora nós vamos tratar o que nós já vimos nas aulas anteriores, que é o domínio, mas de uma outra maneira. Bom, o domínio de uma função é o conjunto de elementos de A, que nós já tínhamos visto na outra aula, né? Conjunto A, aqui está sempre o domínio, que nós associamos aos valores de x. Então, o domínio de uma função é o conjunto de elementos de A, que são os primeiros termos dos pares ordenados, que tem origem aqui nesse conjunto nosso de flechas. Então, o que ele quis dizer com isso? Que vai ter sempre um x, num par ordenado, vai ter sempre um valor de x, que vai ter uma correspondência aqui no contradomínio, que nós chamamos de y. Então, vai ter sempre um par ordenado, onde o domínio é o primeiro valor que aparecer nesse par. Isso aqui tem a ver com o gráfico que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Bem, e quando nós temos uma função dada como aqui, veja, nós temos uma fração, nós temos numerador e denominador em ambas. E descobrir o domínio dessa função é descobrir qual é a condição de existência. É dizer para que valores de x é que essa função existe. E como é que nós fazemos isso? Pensando assim, sendo isso aqui uma fração, o que uma fração não pode ter? Ela não pode ter o denominador igual a zero. Então, nós pegamos isso aqui que está na parte de baixo, x mais 1, e dizemos que ele tem que ser diferente de zero. Então, nós estamos determinando qual é o domínio dessa função através do quê? Da condição de existência de cada um dos termos. Se eu digo que x mais 1 é diferente de zero, tem que ser diferente de zero, então eu vou resolver como resolvo uma equação. Então, para que esse primeiro pedacinho exista, passo isso aqui para lá, o meu x tem que ser diferente de menos 1. E a segunda parte aqui dessa nossa função, nós temos aqui uma raiz quadrada. Qual é a condição de existência de uma raiz quadrada? Como aqui é par, o valor aqui dentro tem que ser positivo. Então, o meu x mais 4 tem que ser maior do que zero, porque tudo que for maior que zero é positivo, né? Então, temos aqui que da mesma maneira que resolvemos lá, vamos passar isso para cá. Então, eu tenho que o meu x tem que ser maior que menos 4. Então, aqui nós obedecemos as duas condições. Veja, o denominador tem que ser diferente de zero. E aqui, ao mesmo tempo, quando eu digo que tem que ser maior que zero, que obedece à condição da raiz para que ela seja positiva, eu também estou obedecendo ao fato de que eu tenho que ter aqui embaixo um valor que seja diferente de zero. Porque ele ser maior que zero já obedece às duas condições. E então, nós temos que o nosso domínio dessa função vai ser todos os x que pertencerem aos reais, tal que o nosso x seja diferente de menos 1 e o nosso x seja maior que menos 4. Esses exercícios dizem respeito aos tópicos domínio, imagem, zero da função, função crescente ou decrescente. E nós vamos começar aqui, no número 1, a determinar o domínio de cada uma dessas funções aqui. Isso quer dizer o quê? Achar a condição de existência de cada uma, né? Então, vamos aqui. Primeiro, quando eu tenho uma fração, o que não pode acontecer mesmo, gente? O denominador tem que ser, nunca pode ser igual a zero. Então, eu tenho que dizer que x mais 4 tem que ser diferente de zero. Resolvo como uma equaçãozinha normal. Então, meu x tem que ser diferente de menos 4. E aí, se eu tivesse que escrever, se tivesse a opção lá, na forma de conjunto, o domínio vai ser todo x que pertence aos reais, tal que o meu x seja diferente de menos 4.
E essa outra função aqui, o que faz com que ela exista? Se trata de uma raiz quadrada, ó, índice par. Então, esse resultado aqui dentro tem que ser maior do que zero, ó. Então, eu pego ali de dentro, 2x mais 6 tem que ser maior ou igual a zero. Então, meu 2x mais... Ops, não vou repetir não, né? Vou passar para lá isso aqui. Tem que ser maior ou igual a menos 6. E o meu x vai ser... Passo dividindo. O meu x tem que ser maior ou igual a menos 3. Aqui na letra C, já nós vamos ter que usar a condição de existência tanto no numerador quanto no denominador. Porque, olha, aqui a minha raiz, esse número aqui, tem que ser... O meu 2x mais 5 tem que ser maior ou igual a zero. Então, meu 2x passando para lá. Vou deixar meu x sozinho. Aqui está uma parte da minha condição de existência. Para o numerador, para o denominador é aquilo que a gente já sabe, não pode ser igual a zero. Então, o meu x menos 2 tem que ser diferente de zero. Então, meu x tem que ser diferente de 2. E a minha resposta é para todo x que pertence aos reais, tal que o meu x seja isso aqui e o meu x seja também diferente de 2. Esse aqui que é o meu domínio. Tá aí estabelecido o domínio das funções. Então, veja bem, nós temos que olhar sempre se eu tenho uma só condição ou como aqui que eu tenho que estabelecer as duas, tá bom? Olha aí. Esse nosso exercício, letra D, apesar dele ser da FUVEST e tudo, veja bem que é um exercício que é aparentemente difícil, mas se a gente for olhar, são várias partes que são como as que nós acabamos de fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver parte por parte. O raciocínio é sempre o mesmo. Aqui nós temos uma fração e que o denominador dela tem que ser diferente de zero. Essa é uma condição. Só que dentro da nossa fração, nós também temos outras frações, onde nós vamos fazer a mesma coisa. A condição de existência continua sendo a mesma. Então, vamos pegar primeiro essa fração aqui, ó. Dessa condição aqui, o que nós temos que colocar? Que o x mais 1 tem que ser diferente de zero, porque é uma fração e esse denominador não pode ser zero. Então, aqui eu tenho que o meu x tem que ser diferente de menos 1, passando para lá. Vamos pegar aqui, ó, é uma outra função. É uma outra fração. Então, nosso denominador, que é x, tem que ser o quê? Diferente de zero. Temos aqui uma outra parte do nosso domínio, da nossa condição de existência dessa função. Só que, como aqui é uma fração gigante, o denominador todo dela também tem que ser diferente de zero. Tá vendo como é repetição apenas do mesmo assunto, né? Então, vamos aqui. X mais 9, x mais 1 menos 5. X, que é todo esse denominador aqui, tem que ser diferente de zero. É um jeito fácil de resolver. Passo essa aqui para o segundo termo, ó. Aqui, gente, vocês resolvem como se fosse uma equação, tá bom? Aqui é a multiplicação cruzada, ó. X vezes x, x ao quadrado. 9 vezes mais, né? 9 vezes x, 9x. Igual esse vezes esse, ó. 5 vezes x, 5x, mais 5. Passando tudo isso para o primeiro termo, porque para resolver a nossa equação, nós vamos... Tô trocando o sinal como se eu estivesse trocando de lado, tá? Isso tem que ser diferente de zero.
Então, eu vou ter x ao quadrado mais 4x menos 5, diferente de zero. De novo, a equação de segundo grau pode resolver por soma, produto ou por Bhaskara. E nós vamos ter aqui como resposta que o meu x1 é menos 5 e o meu x2 é 1. Só que no caso tem que ser diferente do que são as raízes. Então, ó, isso aqui é mais uma parte do meu domínio. E eu posso escrever dessa maneira, ó. O domínio dessa função aí é igual a todos os números reais menos o quê? Menos o menos 5, menos 1, o 0 ou 1. Aí, ó, questão da FUVEST. Você já sabe resolver porque é fácil, né? Agora nós vamos falar de imagem e gráfico ao mesmo tempo. Nós vamos organizar nossas ideias desde que nós já tínhamos visto, partindo para essas outras ideias agora, que é o gráfico através de um par ordenado que vem de um domínio e de sua imagem, tá bom? Vamos lá. Então, eu pus aqui uma função bem simples. Aqui nós já chamamos de x e já sabemos que isso aqui é o domínio. Nós vamos jogar dentro dessa função os valores que estão aqui e conseguir o resultado aqui. O resultado é a nossa imagem, tá bom? Nosso conjunto imagem. Então, vamos. Se o meu x vale 0, 2 vezes 0 associa com o 0. Quando o meu x vale 1, 2 vezes 1 se associa no 2. Quando o meu 2 for o valor do x, 2 vezes 2 se associa no 4. Aqui eu tenho os x, que são os valores do domínio, e aqui eu tenho o y, que são os valores do contradomínio, que nesse caso, como eu não sobrou elemento nenhum, o nosso contradomínio é igual à nossa conjunto imagem. E aqui eu posso associar da forma xy, que são os pares ordenados, ou seja, eu primeiro vou ter a coordenada y, depois a coordenada x, depois a y. Ninguém corrige, né? E que são os pares ordenados que nós vamos usar para formar o gráfico da nossa função. Então, vamos ali. Se aqui é 0, lembra, o nosso par ordenado vai ser sempre do tipo xy, onde a primeira coordenada é o valor do x e a segunda é o valor de y. É 0, 0, nosso primeiro par. É 1 de x e 2 de y, nosso segundo par. E o nosso terceiro e último, 2 do x e 4 do y. Bom, aí isso aqui nós chamamos de pares ordenados. Ordenados, hein, gente? Presta atenção. Vamos colocar aqui agora no nosso gráfico. No nosso plano cartesiano, o eixo horizontal é sempre o x e o vertical é sempre o y. E nós vamos marcar o nosso primeiro ponto. Lembra, aqui é a nossa origem do sistema. A origem, ela tem a característica ser 0, 0 as suas coordenadas, tá bom? Então, aqui o que aconteceu? O nosso primeiro ponto tá bem aqui, ó, no 0 do y com o 0 do x. Gente, isso aqui é uma reta numérica, ó. 1, 2, até o infinito. Positivo para a direita, negativo para a esquerda, lembra disso? Ó. A mesma coisa para o y, positivo para cima, lá 10 positivo, negativo para baixo, menos 10, certo? Então, vamos lá, o nosso segundo ponto é 1 do x, então eu venho aqui no 1, vou traçar o minha paralela ao eixo y e é 2 de y, 1, 2, mais ou menos, né, gente? Vocês vão ver que isso aqui vai ficar uma beleza, tá tudo fora de escala, mas é pra gente ter uma ideia do que é que eu tô falando. Então, aqui tá o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto é 2 do x e 4 do y. Então, aqui, ó,
representa esta função. Isso aqui a gente chama de gráfico de uma função real. Quando nós temos uma função já resolvida, a parte gráfica, também nós podemos associar algumas coisas. Lá atrás, domínio e contradomínio, nós já vimos, domínio e imagem. Aqui no gráfico também, eu gostaria que vocês já fossem associando o seguinte, que o nosso domínio é essa parte, vocês podem visualizar no gráfico, isso aqui como domínio de uma função, tá? E a parte que tem resposta no y, por exemplo, eu fui com esse ponto aqui, tô com ele lá no y. Eu fui com esse ponto aqui, tô com essa resposta no y. Ou seja, o y é que nós vamos associar com a imagem que uma função tem, tá bom? E outra coisa que eu quero também, já adiantando, que é o nosso assunto ali, o zero da função, é o lugar onde a nossa função representada no gráfico vai passar pelo eixo x. O que acontece quando passa pelo eixo x? Gente, olha aqui comigo, qual é o valor do y? Para qualquer reta que passe pelo eixo x, o nosso y vale zero. Então, achar o zero da função é descobrir onde a nossa função, que é igual a y, é igual a zero. Isso aqui é achar o zero da função, que a gente chama também de raízes, tá bom? Nesse caso, vamos chamar assim. Então, o que eu disse aqui? Que a f de x, que eu posso chamar de y, que são os resultados, aqui tem que ser igual a zero para que eu ache o zero da função. Então, eu pego essa menina aqui, ó, e vou fazer igual a zero. X é igual, passando para lá, x é igual a menos 1. Então, esse aqui é o meu zero da função. Essa letra B, dando continuidade a encontrar o zero da função, nós vamos pegar aqui e usar essa condição então. Então, eu vou fazer que o meu x ao quadrado mais 4x menos 5 vai ser igual a zero. No exercício A, naquela funçãozinha que acabamos de resolver, ela era de primeiro grau. Aqui ela é de segundo, e lá é uma resolução simples, né? Agora aqui é a resolução de uma equação de segundo grau. Por que é de segundo grau, gente? Porque o maior expoente que nós temos na nossa incógnita é 2. Quais são as possibilidades? Existe mais de um caminho, quero dizer, que pode ser por Bhaskara, pode ser por soma e produto. Você vai encontrar o que achar melhor para você, tá bom? Eu aqui vou fazer por soma e produto. O que é? Então, eu tenho a soma e o produto. Bom, eu vou procurar que números. Só um pouquinho. Como é que o meu x é positivo, ó? Eu vou fazer a soma, tem que dar o termo do meio com o sinal trocado. E o produto é o valor que tiver ali mesmo. E aí eu começo pensando por aqui. Que números que multiplicados entre si dá menos 5? Bom, vai ser 5 e 1, né? 5 vezes 1, 5. Para descobrir o sinal, eu vou pensar aqui. Que números que somados dá menos 4? 4 é um número maior do que 1. Então, esse aqui, ó, que é o negativo. Porque menos 5 mais 1 dá o 4. Com isso aqui, eu consegui nossas duas raízes, nossos dois zeros. Então, eu posso dizer que o x1 é menos 5 e o meu x2 é igual a 1. Do que eu estou falando aqui, x1 e x2? Pensando no gráfico. Quer dizer que essa minha função é de segundo grau. Como ela é positiva, a concavidade está voltada para cima. E que ela vai passar pelo eixo x, porque aqui é o nosso plano cartesiano, xy. Como eu disse que o meu y é igual a zero, quando eu acho essas duas respostas aqui, que é o x1 e x2, eu estou falando por que pontos que o meu gráfico, que descreve essa função, passou pelo eixo x. Então, a minha função, o gráfico dela vai dar algo parecido com isso aqui. Aqui estão os dois zeros dessa função. Olha aqui nosso terceiro exercício, nossa letra C. Vamos pegar o x ao quadrado
e fazer igual a zero. Pessoal, qual é o número que eu elevo ao quadrado que o resultado é zero? Zero, né? Aqui tá o zero dessa função. Se fosse fazer nosso gráfico, o que vai acontecer? É uma equação de segundo grau, de novo é positivo, com cavidade voltada para cima. Quer dizer que o nosso gráfico vai ser simétrico, né? Ops, simétrico é isso aí. Ele passa pelo eixo, tem como eixo de simetria justamente o eixo Y, porque ele passa aqui, ó. O nosso X é zero quando o nosso Y foi zero. Então aí, ó, nosso vértice coincide ali com o zero, zero. Que legal, né? Agora nós vamos falar de tipos de função. Que a função pode ser crescente, decrescente ou constante. O que é uma função crescente? É aquela onde você aumenta o valor de x e o resultado em y também vai ser maior. Isso que acontece quando, na equação de primeiro grau, por exemplo, quando nós temos um coeficiente aqui positivo. Então, vamos lá. Vamos substituir aqui bem rapidinho. Vamos fazer o nosso x igual a zero. O que vai acontecer aqui? 3 vezes 0, 0 menos 1, nosso y deu menos 1. Quando o meu x for igual a 1, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Meu y igual a 2. Basta dois valores para a gente perceber o que eu falei, ó. Que quando o meu x, como ela é uma equação linear, nós vamos ter aqui uma função afim, né? Nós vamos ter uma reta. Então, vamos lá. Quando o meu x for 0, o meu y vale menos 1, tá? Que é o nosso primeiro ponto. Quando o meu x é 1, o nosso y é 2. Tá aqui, ó. Olha só, eu vou aumentando o meu x e a resposta que eu tenho para y também é um número maior, ó. Aumenta o x para cá, a resposta vai ser sempre um y maior. Então, quando eu tiver aqui uma função que seja de primeiro grau, nós temos coeficiente angular positivo, nossa reta é crescente. E ela vai ser decrescente, no caso, se eu tivesse menos 3x menos 1, ó. Quando esse coeficiente de x for negativo, a nossa função é decrescente, porque o gráfico que eu vou encontrar é desse tipo aqui. Eu vou aumentando o meu x, só que a cada vez que eu aumento o x, o meu y fica menor, ó. Tá vendo? Ó. Então, ela é decrescente. Vou apagar. Peraí, quadro pequeno, lembra, gente? Isso aqui foi só um exemplozinho de decrescente. E aqui, por que essa equação exponencial com esse número de base, ela é crescente? Porque, ó, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Ou seja, eu estou aumentando o meu x, que no caso é o expoente, e a resposta minha em y também é maior. Então, a função aqui também é crescente. Aqui nós temos dois exemplos de função decrescente. Como eu disse há pouco, quando nós temos o coeficiente negativo de x, o nosso gráfico vai ser assim, ó, decrescente, ou seja, eu aumento o valor de x, diminui o valor do y. Aqui, ó, nosso coeficiente linear é 5 positivo. Esse aqui é sempre aquele termo C, no caso é B, que ele passa pelo eixo y. Então, ele vai passar aqui no 5, alguma coisa desse tipo aqui que vai ser o nosso gráfico. Ela é uma função decrescente porque esse coeficiente de x é negativo. E aqui, eu tenho uma exponencial. Ali atrás eu tive uma exponencial no outro exercício que era 2x. Veja,
a base aqui era maior que 1, né? Então, lá de função exponencial, depois nós vamos ver que quando esse número é maior que 1, ela é função crescente. E quando esse número é fracionário, ela é decrescente. Por que que é? Olha só, quando eu pegar o meu x igual a 0, o que que vai acontecer? Meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E quando o meu x for 1? Esse aqui são números aleatórios que eu estou colocando só para mostrar para vocês que é verdade, que ela é decrescente. Quando meu x for 1, eu vou ter meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Ou seja, olha aqui, ó, eu estou aumentando meu x. O que está acontecendo com o meu y? Ó, aumento o x, diminuo o y. Então, a minha função é decrescente. Vocês estão vendo que essa aula é bastante teórica, né, gente? Estou dando um exemplozinho aqui ou ali, para não ficar só em teoria, tipo f de x maior que g de x, f de x menor que g de x. Eu acho que aí ficaria uma aula muito, assim, sem compreensão, que os exercícios aqui dão. E depois nós vamos fazer uma aula que seja só de exercícios de todos esses tópicos que nós estamos vendo hoje, que para mim, particularmente, é um jeito meio chatinho de começar um assunto, mas fazer o quê? Tem que passar pela teoria, né? Então, vamos aí. Aqui terminando o terceiro tópico que eu coloquei, que é uma função constante. Então, eu tenho que uma g de x, quer dizer, uma função, seja igual a 4. O que isso quer dizer graficamente, que é mais fácil de nós entendermos? A g de x quer dizer que aqui, ó, eu vou variar o valor do x. Então, vamos lá. Quando o meu x for 0, o que vai acontecer? O meu y vale 4. Aí, depois, o meu x vale 1. O que ele disse que a g de qualquer x é? 4. E assim, sucessivamente. Isso quer dizer constante, por quê? Porque não muda a minha resposta em y, independente do x que eu colocar, vai ser sempre a mesma resposta. Por isso, ela é dita função constante. Eu não coloquei aqui, mas eu quero falar dessas duas, por exemplo, que são funções que não são crescentes nem decrescentes. Por quê? Olha lá, uma função desse tipo aqui, como nós vimos ali atrás, ela coincide, o vértice coincide aqui com a origem do eixo XY, ela é desse tipo aqui, ó. Veja, aqui ela decresce, lá ela cresce. Então, ela não pode ser chamada nem de crescente, nem decrescente. Ela não é chamada de nada nessa classificação, né, gente? E a função seno de x é a mesma coisa. Por quê? O meu seno, quando eu estou em 0, o meu seno é 0. Quando eu estou em π sobre 2, isso aqui lá da trigonometria, quando eu estou em π sobre 2, ele mede 1. Quando eu vou ali no meu ciclo, ó, aqui o seno é o eixo y, né? Então, o seno de 0 é 0, o seno de π sobre 2 é 1, o seno de π volta a ser 0, então eu tô fazendo assim, ó. E depois ele é periódico, né? Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Então, eu não posso dizer que seno de x seja nem crescente, nem decrescente. Vale a mesma coisa para cosseno de x. O exercício número 3 é apenas para identificar se a nossa função é crescente, decrescente ou nenhuma delas. Aí não vale, né? Isso aqui eu acabei de falar. Bom, nós vamos olhar o quê? Isso aqui é x ao quadrado. É uma equação de segundo grau. Não importa se a concavidade está para cima, quando isso aqui é positivo, ou se ela está para baixo, quando o coeficiente de x ao quadrado é negativo. Não importa. Ela não é nenhuma delas. Por quê, gente? Acabei de explicar. Porque ela vai dar uma coisa assim, ó. Ora ela sobe, ora ela desce. Porque aqui é negativo. Seno de x, pelas razões que eu falei há pouco, sendo um gráfico desse tipo aqui, não é também nenhuma delas. Nem cresce, nem decresce. E aqui é uma equação, uma função de quê?
primeiro grau, tá vendo aqui? Ou função afim. Nós vamos olhar o coeficiente do x. É positivo ou negativo? Negativo. Se é negativo é porque o gráfico é assim, então a nossa função é decrescente. E aqui? Tá variando? Mudei o x, mudou o y? Não, é sempre o mesmo valor. Então aqui nós temos uma função constante.